A avaliação da personalidade pode ser realizada por diversos instrumentos, com características próprias na sua forma de aplicação, ou seja, na forma em que o avaliado, como avaliado, responde ao teste. Por exemplo, nós temos testes projetivos, expressivos ou inventários. Alguns desses instrumentos, o avaliado ele vai ter que fazer um desenho, contar uma história, né? Ou, em outras situações, ele vai acabar respondendo a um questionário com perguntas e respostas. Tá? Cada um desses formatos diferentes vão se adequar a uma demanda específica da avaliação, tanto relacionado aos conteúdos, aos objetivos que você propõe a descobrir, assim como ao contexto em qual está inserido. A avaliação da personalidade vai ser com o objetivo sempre de conhecer as características, conhecer o comportamento, conhecer como a pessoa a qual está respondendo o teste age no seu dia a dia. O NLP-R é um instrumento de avaliação da personalidade. Foi desenvolvido na década de 90 nos Estados Unidos e hoje ele já está presente em diversos outros países, inclusive aqui no Brasil. Ele é baseado na teoria do Big Five, ou seja, na teoria dos 5 grandes fatores da personalidade. Essa teoria provém da teoria do traço, a qual descreve os traços de comportamentos como disposições gerais de preferências, tendências ou estilos de comportamento. Essa teoria traz que todas as pessoas possuem essas 5 características da personalidade. As diferenças individuais vão estar presentes na intensidade com que cada pessoa vai ter de um ou outro item. O modelo do Big Five provém da teoria do traço. Os traços pressupõem comportamentos, estilos e preferências de cada uma das pessoas. Esse modelo pressupõe haver 5 grandes grupos chamados de fatores ou domínios, por isso mesmo a gente fala Big Five, ao qual determina o nosso comportamento. Esses domínios, esses fatores, são comuns a todas as pessoas, ou seja, o que vai caracterizar as reações individuais de uma pessoa diferente da outra pessoa é a intensidade com que cada uma das pessoas tem de um domínio frente a que a outras têm dos demais. Através dos 5 grandes fatores de personalidade, podemos avaliar características como o ajustamento emocional, a qualidade e a intensidade em que a pessoa desenvolve seus relacionamentos, a abertura e a recepção que ela tem quanto a mudanças que irão ocorrer no seu dia a dia e, por fim, de forma resumida, a disposição e comprometimento que ela tem em desenvolver suas atividades e suas tarefas. Cada um desses itens possui 6 subescalas chamadas de facetas, ou seja, na avaliação do NLP proporciona 35 escalas da personalidade. Permite ao aplicador, ao psicólogo, uma avaliação bem completa e detalhada do seu avaliado. Mesmo o NLP possui um número de questões um pouco maior do que outros inventários, o tempo médio de aplicação irá ser entre 20 a 30 minutos. Irá depender muito do avaliado, se ele tem domínio da leitura, se ele tem facilidade com interpretação de texto e o comprometimento que ele está em responder o teste. O NLP também possui uma versão resumida chamada NeoFFI, ou seja, tem um número bem menor de questões, um tempo de aplicação mais rápido, em torno de 15 a 20 minutos, porém, os resultados serão mais limitados aos 5 grandes fatores. Ele não permite que a gente faça avaliação dos demais escalas chamadas as facetas. Você poderá optar entre um ou outro instrumento de acordo com a necessidade da sua avaliação. Se você necessita de uma avaliação um pouco mais detalhada, em que você irá entrar em questões mais específicas ou não, ou se a avaliação será um pouco mais breve, voltada a questões mais globais. A correção do NLP é realizada unicamente através de um crivo eletrônico. Devido à quantidade de perguntas e respostas, seria inviável ao psicólogo fazer a mensuração manual. O resultado do teste é exposto em gráfico, informando tanto a intensidade
quando a predominância dessas características. O teste NLP pode ser aplicado a pessoas com idade entre 18 a 60 anos, de ambos os sexos. É importante que a pessoa tenha estudado até o ensino médio ou superior. Lembramos que o NLP é um inventário, ou seja, ele é composto por perguntas e respostas. A pessoa tem que ter um domínio da leitura e a interpretação adequada de texto para conseguir responder os instrumentos. O teste poderá ser aplicado ou utilizado em qualquer contexto da avaliação psicológica em que for necessário fazer avaliação da personalidade em jovens e adultos. Devido à quantidade de informações que ele proporciona, pode ser utilizado tanto no contexto organizacional, como, por exemplo, a seleção de novos colaboradores, desenvolvimento, coach, como, por exemplo, em avaliações clínicas, em que você queira conhecer um pouco mais o seu paciente, em que você queira conhecer um pouco mais alguns aspectos da personalidade.